meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Olá, boa noite. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade em nossos domingos especiais, onde estamos trabalhando um tema muito especial. Estamos falando sobre Jesus, restaurador da vida. E no dia de hoje, nós iremos estar falando sobre o tema número 5, que tem como título Jesus e a Salvação. E eu tenho certeza que você, assim como eu, deseja intensamente a vida eterna em Cristo Jesus, onde nunca mais nós teremos que chorar, nunca mais teremos que sofrer, nunca mais iremos enfrentar enfermidades, muito menos a morte, mas iremos passar a eternidade junto de Jesus, o meu e o seu Salvador. E eu quero começar te dando algumas informações muito especiais. A primeira é que nós vivemos em tempos de intranquilidade. Todos querem a paz, porém, poucos realmente conseguem encontrá-la. Como resultado disso, nunca a sociedade foi tão dependente de medicamentos para manter a calma. E é por isso que há algum tempo sai uma reportagem com o seguinte título: Depressão, o mal do século. Nunca tantas pessoas tentaram contra a sua própria vida como na atualidade. Realmente é impossível tornar o mundo em que nós vivemos um lugar perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas é possível alcançar a paz em Cristo Jesus. A paz não significa ausência de conflitos. Ela significa a presença de Deus. E nós podemos ter Jesus não só perto,
mas podemos tê-lo em nós através do Espírito Santo. Quero ler contigo um texto muito especial que você vai entender o que é essa paz tão maravilhosa que eu estou te apresentando. Pega a sua Bíblia ou acompanhe conosco a projeção. No livro de João, capítulo 14, vamos encontrar Jesus falando sobre a paz que Ele quer dar para você e para mim. João 14, verso 27, diz o seguinte: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o texto bíblico está nos dizendo que Jesus nos dá a paz que é dele. Ele é o príncipe da paz. E no estudo de hoje, nós iremos aprender mais sobre a salvação que Jesus oferece para você e para mim. Porém, antes de darmos continuidade, quero chamar minha dupla missionária, meu amigo pastor Luiz Gonçalves, e ele tem um recado para você. Pastor Luiz, é sua hora, venha falar com eles. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez para esse estudo tão importante da Palavra de Deus. Obrigado a você que está conosco em mais um tema, a você que começou essa caminhada com a gente. Com certeza é uma caminhada de bênçãos, uma caminhada de êxito, uma caminhada de vitória. Obrigado a você que é instrutor bíblico ou instrutora bíblica, que está acompanhando essa pessoa, que está coordenando essa classe bíblica, esse pequeno grupo. Muito obrigado, a gente forma aí uma dupla missionária e juntos nós queremos aprender da Palavra de Deus. A gente aprende também ensinando, aprende participando, claro, e é por isso que estamos juntos, para que todo mundo cresça em Cristo, cresça na fé, cresça na comunhão, no relacionamento e também na missão. Vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque agora podemos abrir a Bíblia Sagrada e estudar um tema importante. Que o Espírito Santo nos ilumine, abençoe cada pessoa que está conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que Stanley, o nome dele era Stanley, ele estava trabalhando no andar 81 do World Trade Center, ali em Nova York. E ele estava trabalhando naturalmente, um dia normal como outro qualquer. Mas de repente, ele toma um susto. Entrou no seu escritório um avião. Você imagina isso? Bom, o famoso 11 de setembro marcou a história do mundo. Não é verdade? Mas tem um detalhe. Para Stanley, a situação foi bem diferente. Quando ele sentiu o impacto do avião entrando no seu escritório, na sua sala, ele se jogou embaixo de uma mesa e não viu mais nada. Mas depois que acalmou um pouquinho, ele respirou dizendo, graças a Deus que eu estou vivo. Respirou fumaça, uma situação muito, muito desesperadora. E ele sai e começa a descer as escadas em direção à rua. E quando ele está descendo, em alguns andares mais para baixo, ele encontrou um outro colega que estava muito ferido. Ele passou pelo colega, desceu mais um andar e voltou rapidamente e disse, eu vou te ajudar a sair daqui. E o colega disse assim, não, vai embora, porque se você ficar aqui, morreremos nós dois. Ele falou, não, vou te ajudar. E ele calmamente volta, pega o amigo e juntos, abraçados, vão descendo andar por andar, escada por escada, e finalmente eles saíram lá na rua. E quando saíram, o prédio desabou. Que coisa impressionante, né? Sabe que a salvação é assim. Quando você aceita Jesus e é salvo, você precisa ajudar outra pessoa. Você precisa estender a mão para outra pessoa, para que outras pessoas também sejam resgatadas, sejam salvas. E é justamente essa parceria de ajudar um ao outro na caminhada cristã, é justamente essa vida de comunhão com Deus, de relacionamento e de missão, que enche o nosso coração de paz. A paz
que cura e a paz que restaura. Hoje falaremos sobre isso. Fique atento no estudo e daqui a pouco eu volto com você para mais uma participação especial. Até já. Legal! Assim como o pastor Luiz acabou de dizer para vocês, eu e ele somos uma dupla. E por isso, todos os domingos, estamos aqui juntos, aprendendo mais da Palavra de Deus. E nosso estudo de hoje, como já dissemos, qual é o tema? É salvação e nós queremos isso. Nós iremos usar como base para o estudo um texto bíblico muito especial. E esse texto se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E nós iremos então falar sobre uma parábola, a parábola da ovelha perdida. Então, Lucas capítulo 15 e vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Olha o que diz o texto bíblico. Então, Jesus lhes propôs esta parábola: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os seus ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. E ele então continua: digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, este é o texto base para o nosso estudo de hoje. E eu quero começar fazendo uma pergunta para a nossa reflexão. Baseado nesse contexto, nesse cenário que nós estamos falando, a pergunta é: qual é a consequência final do pecado? Nós já estudamos e já vimos que por causa de um homem o pecado entrou no mundo e esse pecado passou para todos nós. Então nós somos pecadores. E é por isso que Davi diz claramente: minha mãe me concebeu em pecado. Nascemos assim, em pecado. E a pergunta é: qual é a consequência final do pecado? Será que a consequência final do pecado são as enfermidades, as doenças? Será que a consequência final do pecado é a solidão, a angústia, a dor? Não. Sabe qual é? Acompanhe comigo um texto muito importante, onde Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 5, ele está nos falando qual é a consequência final do pecado. Vamos lá então. Romanos, capítulo 5, e eu vou ler com você o versículo 12. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, diz a Bíblia. Então aqui nós estamos vendo que a consequência final do pecado é a morte. E essa morte passou para todos os homens. E é por esse motivo que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. E vou um pouco mais além. Na verdade, a morte já foi vencida. No dia em que Jesus, naquela rude cruz, ele disse: Pai, está consumado, está feito. E ali ele morreu pensando em você e em mim. E por isso ele disse: Pai, perdoa-las porque não sabem o que fazem. E nós vimos que depois, no terceiro dia, Jesus ressuscitou e ele foi assunto ao céu. E ali ele venceu o pecado. E é baseado na vitória de Jesus que você e eu também já somos vitoriosos. Excelente! Jesus venceu por nós. Porém, eu tenho mais uma pergunta para você, para a gente poder discutir e verificar na Bíblia o que ela nos responde. A pergunta é: o ser humano, ele é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? O que você acha? A gente consegue solucionar o problema do pecado? Será que é possível nós pararmos de pecar? Ou será que é possível a gente pagar o preço do pecado pagando penitências? Vamos ver o que diz a Bíblia?
Quero te convidar a acompanhar comigo o texto que está em Jeremias capítulo 2 e vamos saber se nós conseguimos solucionar o problema do pecado sozinhos. Jeremias capítulo 2 e eu vou ler com você um verso, o versículo 22. E olha o que diz o texto bíblico, Jeremias 2, versículo 22. Ainda que te laves com sabão e amontões de soda, a tua iniquidade está diante de ti, diz o Senhor Deus. Então, por mais que nós nos lavemos com sabão, com soda, a nossa iniquidade irá permanecer diante de nós, diz o Senhor. Então não é possível nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos redimir de nossos pecados. E é por esse motivo que Jesus se fez carne, habitou entre nós e deu sua vida para pagar um preço que você e eu não poderíamos pagar. Está compreendendo como Jesus é bom, como Deus é maravilhoso? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Como Deus, então, resolveu o problema do pecado? Já vimos que nós não poderíamos resolver. E Deus, como foi que Ele resolveu o problema do pecado? Nós vimos em um estudo passado que o pecado significa transgredir a lei de Deus. Então, será que Deus resolveu o problema do pecado mudando a sua lei? Ou será que Ele simplesmente passou a ignorar o mal como se ele não existisse? Algumas pessoas costumam dizer um ditado popular que diz assim: tampou o sol com a peneira. Será que é isso que Deus fez para solucionar o problema do pecado? Logicamente que não, porque Deus é amor, mas ao mesmo tempo Deus é justo. Ele é fogo consumidor. Olha o que foi que Deus fez para solucionar o problema do pecado. Paulo, mais uma vez, no livro de Romanos, no Novo Testamento, vamos voltar lá? Em Romanos, capítulo 5, verso 17 a 19. Olha o que diz o texto bíblico. Diz assim: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Fantástico! Então, por causa de um homem veio o pecado, mas por causa de um homem veio a justiça. E aí podemos entender aquele texto que diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas eu preciso que você pense comigo um pouquinho. O que é graça? Será que nós somos justificados pela graça e essa graça significa não fazer nada? É comum nos dias de hoje alguém falar assim: olha, eu não tenho que fazer mais nada, porque eu sou salvo pela graça. Que graça é essa? Será que a graça que nos leva à salvação é simplesmente não fazer nada e deixar que Deus faça por nós? Logicamente, somos salvos pela graça e pela fé. Mas a pergunta é: que graça é essa? Eu quero então te contar uma história bem rápida para poder ilustrar essa graça. Porque a graça de Deus não é uma graça barata, como alguns dizem por aí. E vou ilustrar então com essa história. Essa história é fictícia, não é verídica, só poder ilustrar, tudo bem? Imagine você uma menina de uma família humilde, simples, e ela estudou a vida toda em uma escola pública. E o sonho dessa jovem é ser médica. Excelente, tudo certo. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de continuar. Para pagar uma faculdade de medicina, será que é barato? Os materiais são baratos? Continuando, aquela menina terminou seus estudos e agora ela prestou o vestibular, ela passou no vestibular e ela foi até a faculdade para poder fazer a sua matrícula e começar seus estudos. Porém, quando ela chega lá, se depara com uma realidade. Ela precisava pagar adiantado a matrícula e a primeira mensalidade.
e ela não tinha condições de pagar. E agora aquela menina começa a chorar. E agora em prantos ela vê os seus sonhos escapando pelas suas mãos. E ela se senta no meio-fio e agora está chorando. E de repente um jovem rico está passando no seu carrão, vê aquela menina chorando, ele para o carro no meio da rua, abaixa o vidro e pergunta: jovem, o que está acontecendo? Por que está chorando? E ela então diz para ele o que está acontecendo. Ele então diz para ela assim: se eu pagasse toda a sua faculdade, você ficaria feliz? E ela logicamente diz: sim, claro, eu ficaria feliz. Ele diz: tudo bem, eu posso pagar a sua faculdade, mas tem uma condição. E ele então continua: eu irei pagar, mas você precisa ser a melhor aluna da sala, ter a melhor nota da sala em todas as matérias, em todos os semestres, até o final do curso. Você percebe? A faculdade para essa jovem vai ser de graça, porque ela não irá pagar pelo curso. Alguém vai pagar por ela, mas ela vai ter que se esforçar muito, vai ter que estudar muito para conseguir ser a primeira entre todos os alunos, em todas as matérias e em todos os semestres. Isso é graça. Graça é Deus pagar para você aquilo que você não pode pagar, aquilo que eu não poderia pagar. Mesmo que eu morresse naquela cruz, eu não poderia salvar a mim mesmo. Então, este preço Jesus pagou. Então, somos sim salvos pela graça, mas essa graça não significa que eu não tenha que fazer mais nada, porque eu preciso crer. E a fé sem a obra, segundo a Bíblia, ela é morta. Eu preciso permitir que Deus conduza a minha vida para que eu faça a vontade dele e não minha própria vontade. Tranquilo? Eu então faço outra pergunta para você. Qual é a condição para que os nossos pecados sejam perdoados? Já vimos que somos salvos pela graça. E já vimos que essa graça é baseada em uma fé e essa fé deve me levar a uma ação. Não é uma graça barata que eu não faço nada por ela. Mas o que eu devo fazer para que meus pecados sejam perdoados? Vamos comigo para a Bíblia mais uma vez, no livro de Atos, capítulo 3 e o verso 19. E vamos ver o que é que temos que fazer para que os pecados sejam perdoados. Atos, capítulo 3 e o verso 19. Acompanhe comigo o texto bíblico. O texto fala assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você percebe? Devemos arrepender, devemos nos converter para que os pecados sejam perdoados, apagados. Porém, eu pergunto para você, você consegue se arrepender sozinho? Você consegue se converter, mudar de vida, parar de errar sozinho? É lógico que não. Na verdade, nós não temos que fazer nada, porque é de graça. O que nós temos que fazer é aceitar a influência do Espírito Santo. É por isso que Apocalipse 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo quer entrar na minha vida e na tua vida, em nossa família. Mas para ele entrar, ele precisa da minha e da sua permissão. Essa é a parte que nós temos que fazer, permitir que Jesus nos salve. E Jesus nos salva mediante a influência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai levar você e a mim ao arrependimento. É o Espírito Santo que vai nos levar a reconhecer que nós somos pecadores. É o Espírito Santo que vai nos levar a confessar nosso pecado. E baseado nisso, é Ele que vai transformar a nossa vida. E Jesus, através do seu sacrifício, oferece para você e para mim a salvação, o perdão. Então Deus te perdoa e Deus me perdoa mediante o sacrifício de Jesus. E para aceitar isso é necessário aceitar o Espírito Santo. Então o arrependimento e a conversão também é Deus quem faz. Só precisamos aceitar. Tudo bem? Por isso é de graça. Tudo vem de Deus. E como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Como é que eu consigo me libertar dessa escravidão que o pecado causa a você e a mim? O que temos que fazer? No livro de João, o livro anterior, que é o quarto livro do Novo Testamento,
no capítulo 8, vamos encontrar um texto muito especial. E esse texto vai nos falar sobre o que temos que fazer para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Então, João, capítulo 8, e vamos ler o versículo 32 a 34. E depois o verso 51, tudo bem? Então, 8, João, 32 a 34 e depois o verso 51. Vou começar então. João 32 a 34 diz assim: Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E olha o verso 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Você compreendeu? Se eu quero ser liberto, e essa liberdade do pecado é porque, segundo o texto bíblico, nós somos escravos do pecado. E para sermos libertos do pecado, eu preciso conhecer a verdade. Quero parar um pouquinho aqui e te perguntar uma coisa. O que significa conhecer a verdade? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aí no bairro onde você mora, de casa em casa, e perguntássemos assim para as pessoas, durante a entrevista, você conhece Jesus? Eu lhe afirmo que certamente a grande maioria esmagadora das pessoas iriam dizer sim, eu conheço Jesus. E a pergunta é, será que conhecer Jesus significa ouvir falar, significa ver um filme, significa ler de vez em quando alguma coisa da Bíblia, ou simplesmente estar sentado no banco da igreja? O que significa realmente conhecer Jesus? Eu quero te mostrar na Bíblia o que significa conhecer Jesus, porque se eu entender o significado de conhecer Jesus, segundo o texto bíblico, eu serei liberto do pecado e a sua consequência, que é a morte, como nós já vimos. Então, te convido a acompanhar comigo o texto de 1 João, no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 2. Então, 1 João 2, versículo 3 ao versículo 5. Olha o que diz aqui. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Você compreendeu isso aqui? Então, conhecer a verdade, conhecer Jesus é muito mais do que falar, não é abstrato. Aqui o texto disse que é prático. Então, conhecer Jesus significa obedecer, significa guardar, significa permitir ser guiado nos caminhos dele, segundo a vontade dele. Precisamos obedecer a Deus, precisamos guardar os seus mandamentos. E isso vai revelar que nós o conhecemos. E se nós o conhecemos, ele nos liberta do pecado e a consequência do pecado. E o que foi que assegurou, então, a sua e a minha salvação? Onde temos essa certeza? Qual é essa base? Vamos, então, para 1 Coríntios. 1 Coríntios, Novo Testamento, e eu vou ler com você o capítulo 15, do verso 20 ao verso 22, tudo bem? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 22. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, acompanha comigo a leitura, 1 Coríntios 15, de 20 a 22. Diz assim, mas de fato, Cristo ressurgiu entre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Que bênção! Então, assim como nós herdamos o pecado de Adão e a consequência que é a morte, em Cristo, pela sua ressurreição, nós herdamos a vida eterna.
Que Deus seja louvado por isso, né? Qual é o resultado de nós nos entregarmos a Jesus? Já vimos que Ele quer estar conosco. Ele quer que o Espírito Santo habite em nós. E qual o resultado disso quando nós nos entregamos a Jesus? Em 2 Coríntios, o próximo livro, 2 Coríntios, eu vou ler com você o capítulo 5, o verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Olha que bênção! Aquele que está em Cristo se faz nova criatura. As coisas passadas acabaram, tudo se faz novo. E Jesus quer renovar a tua vida. Última pergunta do nosso estudo de hoje. A pergunta é: qual é o resultado do perdão divino? Quando nós aceitamos o Espírito Santo, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, pedimos perdão. Qual o resultado do perdão divino em nossa vida, na sua e na minha? Romanos, Paulo mais uma vez, ele fala muito sobre salvação. Romanos capítulo 5, eu vou ler contigo o versículo 1. Olha o que diz aqui, Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos esse estudo falando que o mundo está buscando paz. E agora estamos concluindo esse estudo, dizendo que esta paz está com Deus. E Ele entregou essa paz para você e para mim, quando Jesus veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário. E a pergunta é: será que nós vamos receber essa paz? Irei fazer uma afirmação, na verdade, não é um conselho. Irei te fazer uma afirmação. A afirmação é: todos pecamos, conforme diz a Bíblia, a palavra de Deus. E todos nós carecemos da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Essa é uma afirmação. Nós precisamos da graça, a misericórdia e o perdão de Deus. E eu quero concluir então te fazendo uma pergunta. Você deseja confiar nessa graça excelsa, essa graça maravilhosa de Jesus, mediante o Espírito Santo em sua vida, e quer permitir que Ele habite no teu coração e te conceda a alegria da salvação que Ele nos ofereceu na cruz do Calvário? Se você deseja, espere um pouquinho, porque minha dupla missionária, o Pastor Luiz, quer falar algo para você. Pastor Luiz, é sua vez, estão te esperando. Um grande abraço e até o próximo estudo. Muito bem, que maravilha, né? Estudar a Bíblia, saber coisas profundas do Evangelho, isso realmente não tem preço. A paz que restaura é uma coisa tão bela, tão divina, tão extraordinária, que mexe com a gente. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e eu fiquei impressionado com dois textos. O texto de João 14, 27 e o texto de Mateus 10, de 35 em diante. Porque o texto de Mateus 10, Jesus fala assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Eu tomei um susto. Peraí, Jesus não veio trazer a paz, veio trazer a espada? É isso mesmo. Aí eu vou para João 14, 27 e Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Aí você percebe duas mensagens bem antagônicas. E aí eu fui para um outro texto que me ajudou bastante, é João 16. João 16, olha que texto extraordinário esse daqui. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, citei três textos. O primeiro é Mateus 10. Jesus fala assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Aí João 14, 27, ele fala assim: deixo-vos a paz. Aí João 16, 33, ele fala assim: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com esse gancho, então, de João 16:33, eu chamo você para Romanos 6:23, que faz parte da pergunta número 1. O Romanos 6:23 fala o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Ou seja, o pecado, ele trouxe sofrimento, separação, medo, insegurança, dor, morte, tragédias, vírus, pandemia, corrupção, tanta coisa ruim. E essas coisas ruins roubam a nossa paz. E o próprio pecado tira a paz do nosso coração, não é mesmo? Então veja só, aí esse texto de Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. E aí você vai vendo a morte do amor, a morte da esperança, a morte da paz, a morte dos sonhos e finalmente a morte eterna, obviamente. Então vem a grande questão: como é que a gente pode ser livre desse emaranhado de problemas? Como é que a gente pode se libertar de tudo isso e pode ter a paz que excede todo o entendimento? Bem, se você vai para João 8:32 e 51, olha só o que diz aqui. João 8:32 e 51 fala assim, ó. 8, tá bem aqui, verso 32 é muito conhecido e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 51 fala assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Em outras palavras, a verdade é que vai libertar você. E o que é a verdade? Eu vou te mostrar 5 colunas da verdade. A primeira é Deus. A segunda é Jesus. A terceira, o Espírito Santo. A quarta, a Bíblia Sagrada. E a quinta, os 10 mandamentos. Então, essa é a verdade que vai libertar você. Vai tirar o medo, a insegurança, o pavor, as dores, as obras do diabo e vai te tornar uma pessoa livre. Uma pessoa com paz no coração. Entendeu? E quando você tem paz no coração, quando você tem o perdão de Deus, quando você está em paz com Deus e em paz com os homens, você consegue vencer. Veja, o primeiro texto que eu citei, que foi Mateus 10, fala que nesse mundo não haverá paz. E de fato, no mundo não haverá paz, paz verdadeira não haverá. Mas dentro do coração, você pode ter paz. É o que eu citei em João 14:27, quando ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a paz dentro do teu coração. Entendeu? No mundo tem aflições, mas em Jesus você pode ter paz. Em Jesus você pode ser transformado. Em Jesus você pode ser uma nova criatura. Você pode ter paz no meio da tempestade. Você pode ter paz em meio de uma tormenta. Você pode ter paz mesmo diante de tantos e tantos problemas. E quando você sente essa paz, que é a presença de Jesus no seu coração, automaticamente você vai falar para os outros. É ou não é? Você vai falar para os outros. Vai ou não vai? Você vai querer que outras pessoas, os seus amigos, seus familiares, você vai querer que eles também encontrem essa paz e sejam felizes, como você encontrou e como você é feliz. Algumas pessoas não acreditam, mas é possível ser feliz e ter paz, mesmo vivendo num mundo tão terrível como esse que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a fazer isso, a buscar em Jesus o perdão, a reconciliação e a paz. E você pode receber hoje. Receba agora a paz que excede todo o entendimento. Receba agora a paz do Senhor. Receba agora Jesus no seu coração. Receba agora uma nova chance, uma nova vida em Jesus Cristo. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai viver uma nova vida, vai viver um novo estilo de vida, vai começar uma vida nova com paz e esperança no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Agora é o seguinte, uma perguntinha para você. Você já foi à igreja adventista? Já está frequentando? Sério? Meus parabéns. Agora, se você ainda não está frequentando a igreja, eu quero falar com o seu instrutor bíblico,
com a sua instrutora bíblica. Olha, convida o seu amigo, convida o seu aluno, convida essa pessoa que está estudando a Bíblia conosco para ir à igreja já no próximo sábado. Vamos convidar. Eu te ajudo, tá bom? Eu te ajudo. Vai, pega na mão do seu amigo aí, da sua amiga, que você está dando estudo bíblico. Pegou na mão? Agora, olha no rosto, no olho dela, assim, ó, cara a cara. Segura na mão e fala para ela assim: você é meu convidado, você é minha convidada para ir no próximo sábado comigo à igreja. Isso, fala. Diga para ela assim: eu quero que você conheça a escola sabatina, eu quero que você conheça o culto, eu quero que você conheça o serviço sagrado que a igreja faz de adoração a Deus. E mais, convida também o seu amigo e a sua amiga para participar de um grupo de estudos, um pequeno grupo. Ah, não tem pequeno grupo? Forma um, começa um agora. Você pode formar um pequeno grupo e começar hoje esse trabalho. Vai ser maravilhoso, não vai? Imagina sábado que vem, você e seu amigo, você e a sua amiga, você e os seus convidados, indo para a igreja. Aí vai se cumprir o Salmo 133, que fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É ou não é? Que Deus te abençoe muito. Ah, não esqueça de uma coisa importante. Durante a semana, tem uma tarefa para você. Durante a semana, você vai ler alguns textos que estão no curso sobre comunhão, relacionamento e missão. Vai também saber um pouco mais sobre o que é a escola sabatina. Você vai amar. Vai ser uma bênção na sua vida. Esperamos você. E agora, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pela certeza de que em Jesus temos paz e temos salvação. Nas tuas mãos eu entrego esta pessoa que ora comigo, eu entrego essa classe bíblica, esse pequeno grupo, eu entrego esta família, para que a partir de hoje essa pessoa tenha paz no coração e comece a frequentar a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça